Então vamos lá, capítulo 1, começando aí a parte de redes aí. Então a gente vai falar um pouco aí na introdução às redes de computadores, falar sobre as redes computacionais, né? Alguns conceitos aí, né? Conceitos aí da internet, de transmissão de informação, né? Da conversão do sinal análogo digital, dos tipos de comunicação, né? Dos tipos de conexões das linhas, da forma de utilizar a conexão, né? O conceito de banda passante, o que é modulação, o que é multiplexação, algumas técnicas de transmissão, né? O que seria a comutação, os modos de transmissão e as fontes de distorção de sinal, né? Numa transmissão. E por último, aí as técnicas de detecção de erro, tá certo? Vamos lá. Então, o objetivo do capítulo, né, é compreender o processo de funcionamento das redes de telecomunicações e aprender a inserir o modelo de redes, né, no ambiente dos computadores, aí, da rede de computadores. Então, a gente sabe que as redes de computadores são um conjunto aí de módulos processadores interligados, né, por um sistema de comunicação que permite essa troca e compartilhamento de recursos, né. Essa troca permite essa troca de informações se dá através de várias maneiras, né? Correio, transferência de arquivos, sistemas de informação e aplicações da internet, né? Então, a ideia das redes de computadores, né? A palavra principal é compartilhar recursos, né? Que nada mais é que compartilhar hardware, né? Impressora, espaço em disco, informações, entre outros. Então, no início, as redes de computadores, elas utilizavam a rede de telefonia fixa, né? Para transmissão de dados, e com o decorrer do tempo elas foram evoluindo até o que a gente tem hoje aí. Então, a evolução foi, né? Realmente no início a gente só tinha aqueles CPDs centralizados, os sistemas eram fechados, né? As redes eram bem mal dimensionadas quando existiam, né? E os computadores sempre trabalhavam isolados. Então, a partir do momento, né, do desenvolvimento das redes, né, acabou criando sistemas de grande porte, né? Com segurança, com fiabilidade, né? Então, a comunicação passou a ser baseada na troca de mensagens, certo? Essas redes, né, aceitam usuários finais, são fáceis de usar, estáveis, controláveis e baixaram os custos aí os custos de redes, né? Custos de informática de uma maneira geral. Então, o que são redes de computadores? São arranjos topológicos interligando vários módulos processadores por meio de enlaces físicos, né? Então, eu vou ter vários tipos de processadores, vários tipos de enlace, né? Esses enlaces são os meios de comunicação, obedecendo às regras pré-estabelecidas, que são os protocolos, né? Então, para duas máquinas diferentes falar, vão precisar de uma língua comum, né? Essa língua comum é o protocolo. Vão permitir a comunicação, né, entre vários módulos aí computacionais. Então, se a gente fosse ver uma figura de uma rede, né? Aqui a gente vê a rede backbone, né? Vamos ver o que é a rede backbone, é a rede de alta capacidade. Então, eu tenho redes menores, né? Interligada às redes intermediárias que se ligam a redes maiores aí, né? Então, os enlaces físicos aí, né? Dentro do backbone são de alta capacidade, tá certo? É feito normalmente através de fibra, né? O satélite é mais caro, a fibra ela ganha em relação ao valor, né? Aí eu tenho desde, né, os provedores de acesso, né? Os hosts são os nossos clientes, somos nós clientes, né? Tem as redes, também redes particulares, instituições públicas aí que se pode se ligar à internet, certo? As redes corporativas de empresas, então eu tenho vários arranjos aí de rede, né? Vários arranjos, né? Token Ring é um tipo de rede, Ethernet é outro. Então várias redes, maneiras de acessar ligadas como um todo, né? Então, isso é um exemplo aí das redes computacionais. Tá? É um emaranhado de ligações aí. Tá certo? Isso, por exemplo, essas multipercursos aqui permite garantir a entrega da informação aqui. Tá? Então, por isso que eu tenho redundância em alguns casos.
no cliente final não tem redundância. Caiu o ponto aqui, não tem comunicação. Mas a rede backbone ela é uma rede mais maior capacidade, né? Então ela tem essas redundâncias. Então, se a gente fosse ver a rede nacional de pacotes, na realidade essa é a internet brasileira, tá? Então essa rede nacional de pacotes que administra a internet. Então, eu tenho vários links, várias ligações aí dos principais pontos, tá certo? E as operadoras menores, elas se ligam nesses pontos aí, nesses pontos maiores aí, tá? Então eu tenho conexões aí de 100 megabits, 100 gigabits, 40 gigabits, 20, 10, então essa informação é de 2018, mas assim, se vocês entrarem na Rede Nacional de Pacotes aqui, né, procurarem na internet, né, vocês vão ver o backbone atualizado, tá? Backbone da internet. Tudo bem? Esse daqui é o backbone nacional. E como que é o backbone internacional? Então eu tenho várias ligações aí, tanto fibra quanto satélite. Aqui eu tenho ligação com os Estados Unidos através de cabo submarino. Então aqui, se a gente for enxergar, né, a gente vai estar vendo a internet, ligação da internet como um todo, tá certo? Então, através de roteadores aí, é feita toda a comunicação. E aí essa rede constantemente é ampliada, elas são ligadas a novos pontos, então conforme a demanda de tráfego também, né? Então essa rede ela vai se interligando aí. Tá ok? Pessoal, se quiser fazer perguntas, interrompe aí, pode perguntar, tá ok? Então, se a gente for ver uma maneira global, né? A internet são aqui as conexões da internet, né? A gente tem entre os continentes aqui, entre os países, a gente tem várias ligações. A gente vê que o núcleo aí, né? O principal, a maior capilaridade da rede é nos Estados Unidos aí, né? Ele que é mais ou menos o que se fosse o nó central da rede, né? Europa em segundo lugar, né? E essa é a configuração da internet. Então, como, né, lógico, para ser feitas essas redes de computadores, né, teve mais vantagem que desvantagem. Então, vantagem de conectar vários módulos, né, são grandes, né, e não é só compartilhar arquivos e recursos, mas também diminuição de custo e agilização na troca de informações, né, isso é o principal. Então, a finalidade da rede é compartilhar, né, tanto informações quanto hardware, arquivo, entre outros aí, né, de forma online, né, e os acessos são através desses compartilhamento de recursos, né, são vários dispositivos aí, né, periféricos, drives, unidades de disco. Então, na realidade, é compartilhado tanto software quanto hardware nessa rede. Tá ok? Então, interligar essas redes de computadores, né, requer alguns cuidados especiais, pois as redes não são tão fáceis de ser manipuladas. Elas necessitam de uma mão de obra qualificada, tanto para instalação quanto para manutenção, né, e ela tem uma infraestrutura própria. Em redes de grande porte, né, como as operadoras, aí né, operadores de rede, operadores de telefonia, operadores de banda larga, aí a necessidade de haver um gerenciamento de rede, né? Então, o responsável pelo funcionamento da rede, né? Que vai coordenar as tarefas de gerenciar problemas, monitorar aí progressos, administrar usuários, verificar segurança. Então, tem toda uma administração de rede. Então, devido a essa complexidade, né, precisa ser um treinamento, né, adequado, proporcional para a melhor utilização dos recursos, né, com compromisso aí de segurança dos dados que trafegam por ali. Então, comparando as vantagens e desvantagens, né, podemos dizer que os benefícios superem muito as desvantagens. Então, a internet, né, como vocês já conhecem, né, essa é a rede gigantesca que a gente falou, que interliga milhares de computadores em todo o mundo. Né? Esses computadores trocam informações, né, e oferecem vários serviços diferentes aos usuários utilizando essa tecnologia. Uma decorrência corporativa natural da internet foi batizada como intranet, né? Que nada mais é que uma rede interna de uma empresa. Então, uma intranet, né,
é uma rede corporativa dentro de uma empresa que usa todos os recursos semelhantes, né, às encontradas aí na internet. Tá certo? Então, esse serviço é disponibilizado, né, para uso exclusivo da empresa, atendendo aos interesses específicos aí dos colaboradores e clientes. Em decorrência da internet, também surgiu a extranet, que nada mais são que várias intranets interligadas. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem várias filiais, né? Cada filial vai ter sua intranet, e a ligação entre essas intranets, essas redes internas corporativas, são consideradas extranets, certo? Possibilitando aqui parceiros comerciais trocam informações com rapidez e segurança. Então, se a gente for olhar, né, os serviços aí baseados na internet são serviços aí dos pacotes TCP/IP, né? Eu vou ter a internet, que é a rede pública, né? Eu vou ter uma rede privada, que é a intranet, né, a rede corporativa de uma empresa, e a extranet como fosse uma rede também corporativa, mas ela é a longa distância, tá certo? Então essas são as relações entre a internet, intranet e extranet, tá certo? Os três conceitos aí. Então, a transmissão da informação, né, é armazenada no computador, né, fonte da informação, e é necessário que ela seja codificada, né, para um sinal analógico ou digital. Então, após a sua codificação, né, ela é enviada através de um meio físico, sujeito a interferências e ruídos. Chegando o sinal no receptor, né, ele vai ser decodificado e transformado em informação. Então, para que o receptor, né, saiba decodificar o sinal, é necessário que tenha essas regras pré-estabelecidas, que a gente chama de protocolo. Certo? Então, o protocolo vai definir a velocidade, a formação da informação, tá? A quantidade de bits, bytes aí, e os demais meios de controle, tá certo? Então, a comunicação, né, trata da transmissão de sinais através de um meio físico, né, de forma confiável e eficiente. Então, os tópicos mais importantes são a transmissão de sinais, os meios de transmissão e a codificação dos sinais e a sua multiplexação. Certo? Depois a gente vai ver o que é direitinho esse conceito de multiplexação. Então, eu vou ter a fonte de informação, vou ter um transmissor, né? Aqui um esquema básico, né? Então, eu vou ter um sinal, né, que vai ser transmitido através de um meio, e vou ter um receptor que vai interpretar essa informação. No meio aí eu vou ter as interferências que vão atrapalhar o sinal, né? Vão degradar o sinal aí. Então, a primeira coisa que a gente, né, um outro conceito que a gente vai aprender seria a conversão do sinal analógico para o digital. Tá certo? Então, os termos analógico e digital correspondem, de certa maneira, a uma variação contínua, por causa do sinal analógico, e a variação discreta para o sinal digital. Tá ok? Então, é a mesma coisa que a gente comparasse que a gente fosse um relógio, né? O relógio analógico, né, de ponteiros, né? E o relógio digital, tá certo? Um ele vai ter uma variação contínua e outro ele vai ter uma variação discreta. Então aqui é só a explicação do relógio, né? Trabalha de forma analógica, né? O analógico ele vai seguindo aí as variações do ponteiro, e o digital ele vai contando, né? Ele vai alterando a numeração, mesmo que tenha vários níveis aí de submúltiplos aí, tá certo? Então, os digitais, né, ele vai ter um degrau, né, uma escada de medição. Então, aí a gente vai ter, por exemplo, a representação aqui de uma variação contínua, tá? Então, o sinal analógico, ele vai ter aqui, por exemplo, é um gráfico de uma variação contínua, tá certo? E no sinal digital, ele já vai ter uma variação direta, né? O abrupto do sinal. Então, eu vou ter só zeros e uns aí, como você já bem sabe, né? Então, eu vou trabalhar com dois níveis
de sinais, né? Verdadeiro ou falso, 0, 1, tá certo? O sinal analógico, vou ter uma infinidade de valores medidos aqui durante a variação do sinal, certo? O analógico não, eu vou ter só 2 níveis de sinal, tá certo? Então, como é que eu faço para digitalizar esse sinal? Eu vou passar por 3 níveis, tá? Então, primeiro, para digitalizar o sinal, a gente vai precisar fazer uma amostragem do sinal analógico no eixo do tempo, tá certo? Depois dessa amostragem, elas vão ser quantizadas, tá certo? Na realidade, seria um refinamento do sinal. E depois dessa quantização, a gente vai codificar num sinal. Vamos ver o exemplo que fica mais fácil para a gente entender. Então, são esses 3 passos. A amostragem, né, consiste em retirar a amostra do sinal, o nome já diz, né? Tirar a amostra do sinal analógico original, conforme uma periodicidade pré-definida, certo? E quanto maior a periodicidade, mais fiel o sinal digital será, será o sinal digital. Então, quanto maior a amostragem, melhor seria o sinal, tá certo? A quantização, a gente vai refinar o sinal analógico mostrado, certo? E a codificação, a gente vai dar vai transformar essa informação quantizada em um sistema binário. Vamos ver o gráfico aí que vai ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho um sinal analógico, tá certo? Então, eu tenho uma forma de onda, tá certo? Pode ser um sinal de voz aqui no caso, tá certo? Pode ser uma medição de temperatura, pode ser qualquer coisa analógica. O que eu vou fazer? Determinados instantes, a cada instante eu vou fazer uma medida. Então, eu meço aqui, por exemplo, nesse instante, vai. Vou pegar aqui esse valor, 179,3, tá certo? 143,9. Então, eu vou tirar amostras do sinal, tá certo? No tempo, certo? Cada medida é cada amostra é uma medida, tá certo? Qual que é o valor quantizado? É o valor, vamos dizer assim, arredondado. Então, 179,3, vamos dizer que assim, eu teria valores inteiros, se eu trabalhasse com valores inteiros. Então, 179,3 eu arredondo para 79, tá certo? 143,9 eu arredondo para 144, 109,4 eu arredondo para 109, 77,8 eu arredondo para 78. Então, o valor quantizado, vamos entender a grosso modo, seria o valor arredondado conforme a precisão que eu queira, tá certo? Ah, professor, eu posso ter um sinal quantizado de uma casa por roda de 2, certo? Mas ele é um valor limitado, certo? E o valor analógico, ele é um valor infinito, ele vai ter N casas aqui, tá certo? O valor quantizado é um valor arredondado. E a codificação nada mais é que eu pegar esse número decimal e transformar um número em binário, tá certo? Então, a transmissão desse sinal vai ser nessa sequência de pulso, tá? Quando eu mandar essa sequência, eu vou mandar lá essa quantidade de bits, zeros e uns, em sequência, se for uma comunicação serial, tá certo? E eu vou ter uma interpretação, tá? Se eu quiser montar um sinal para o outro lado, tá certo? Esse, pessoal, vamos dizer assim, a digitalização mais simples, tá certo? Por exemplo, o MP3 faz a mesma coisa, ele pega um sinal analógico, ele vai converter um sinal digital, é transmitido uma informação codificada, e o som, por exemplo, e o sinal, para ele sair numa caixa de som, ele tem que retornar para o analógico, então eu pego esses valores aqui e eu vou remontar essa forma de onda, tá certo? Então eu vou ter uma saída analógica, tá certo? Então aqui é só um exemplo da conversão de um sinal analógico para um digital, tá certo? Então é a maneira como a gente codifica o sinal. Então, tem 3 fases, né? A amostragem, a quantização e depois a codificação. Então, agora a gente vai ver os tipos de conexões e linha de comunicação, tá certo? Então, para a gente organizar os enlaces físicos, né, que são a ligação entre os equipamentos, a gente vai confrontar com diversas formas aí possíveis. Então, a primeira é ponto a ponto, tá certo? Então, aqui eu tenho uma comunicação ponto a ponto. Eu só tenho um elemento que se comunica com o outro aqui, tá certo? Então, esse elemento aqui
é uma comunicação ponto a ponto. Esse, no caso vermelho, já é uma ligação ponto, multiponto, porque ele vai ter outras, né, outras conexões. Esse aqui vai ser uma conexão ponto a ponto, ele tem só um ponto de comunicação. Então, o que está em verde, né, só tem um ponto de comunicação, é uma ligação ponto a ponto. Tá ok? Vamos lá, uma comunicação multiponto, né? Caracteriza a presença de 2 ou mais pontos de comunicação, tá certo? Então, eu vou ter vários elementos ligados aqui, tá certo? Entre eles aqui. Então, esse está ligado com todos, esse aqui, né? Cada um deles estão ligados entre eles. Então, uma ligação multiponto, tá certo? Então, aí vamos ver a forma de utilizar essas conexões aí, né? Então, eu tenho o meio simplex, né? O primeiro modo é o modo simplex, que seria o quê? Num único sentido, tá certo? É apenas em um dos dois sentidos possíveis. Então, é só de A para B, é o simplex, tá certo? Então, o modo de comunicação half duplex, ela é feita nos dois sentidos, porém, uma por vez. Então, é de A para B ou de B para A, tá certo? Então, só que não simultaneamente, certo? E o modo full duplex, ele é feito nos dois sentidos simultaneamente, tá certo? Podendo aí ser 2, 4 fios, né? Aí a gente não vai entrar ainda no detalhe do tipo do meio aqui, mas ela é uma transmissão que é feita nos dois sentidos, tá? Então, simplex, só num sentido, half duplex, ora num, ora no outro, só que não simultâneo, e aqui simultaneamente. Banda passante. O que é banda passante? É a faixa de frequência, né, o intervalo de frequência que compõe o sinal, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma banda passante entre 1000 e 3000 Hz, tá certo? Então, a minha banda passante vai ser o quê? Vai ser 3000 menos 1000, vai ser 2000 Hz. Então, o que eu vou estar ocupando de banda, de frequência, eu chamo de banda passante, que é 2000 Hz aqui. Não é esse 2000 do meio, é o 3000 menos o 1000, tá certo? Então, é daqui até aqui, tá certo? Então, é a faixa que eu uso de frequência, tá? Então, esse é o tamanho da banda passante, a largura de frequência que eu estou utilizando. Então, o que é modulação? Agora a gente vai entender um pouco. Modulação é a técnica, tá, de inserir informação no meio físico, tá certo? Então, esse meio físico ele vai usar um sinal padrão que a gente chama de onda portadora. A onda portadora ela vai servir só para carregar a informação, tá certo? Então, modulação é essa técnica. Eu insiro no meio a informação através de um sinal portador que vai carregar o sinal, tá certo? Então, a gente vai ter várias técnicas aí, tá? Tem N técnicas. Eu só vou mostrar para vocês as que você já conhece aí, tá? Mais simples aí. Mas, assim, na parte vamos dizer assim, modulação digital, tem vários outros itens aí, mas vamos se atentar a esses daqui, tá? Então, vou ter o deslocamento da amplitude, de frequência, tá certo? O sinal modulador ou pela onda portadora de acordo com o sinal que vai ser transmitido. Então, na realidade, eu tenho aqui uma modulação por amplitude. Então, o que eu vou fazer? É o famoso AM, tá? Esse AM, o conhecido de vocês, é o rádio mesmo AM, tá certo? É que eu posso transmitir informação através desse tipo de modulação. Então, o processo pelo qual se altera a amplitude da onda portadora em função do sinal a ser modulado. Então, eu pego um sinal, né, uma frequência portadora, que é a frequência principal, e insiro na amplitude o sinal, tá certo? Eu vou mostrar no gráfico, acho que vai ficar mais fácil. Então, eu tenho a modulação por frequência, que eu vou alterar a frequência da portadora em função do sinal a ser modulado, tá certo? E eu vou ter a modulação por fase, tá? Tem um processo que eu vou alterar a posição
em relação do tempo da onda portadora em função do sinal a ser modulado. Vamos ver o gráfico para facilitar esse entendimento aí. Então, na realidade, eu tenho uma frequência, tá certo? Por exemplo, lá do rádio AM, 1000 kHz, lá, é a frequência da onda portadora, tá? É a frequência principal, tá certo? Aí eu vou ter a frequência da onda portadora. Aí, o que que eu vou ter? O sinal modulante, tá? No caso, a voz, o sinal de voz, tá certo? Então, como é que eu faço para mim colocar transmitir o sinal? Eu pego o sinal da portadora. Tudo bem, pessoal? Tá? Vou pegar o sinal da portadora e vou somar com o sinal modulante. Então, vocês podem ver aqui que o sinal AM ele vai aumentar a amplitude, tá? Essa amplitude ele está somando o sinal, esse sinal com esse, em amplitude, tá certo? Então, por exemplo, você vê o ponto máximo aqui, é o ponto máximo daqui. O ponto mínimo daqui vai ser o ponto mínimo daqui. Então, nessa frequência, eu estou somando na amplitude a voz. Tá certo? O sinal de voz, que é o sinal modulante. E aqui é a portadora. A portadora só carrega a informação. Certo? A informação está aqui. Tudo bem? E no sinal, e no FM, como é que acontece? Eu tenho a portadora, tá? Por exemplo, eu tenho lá Rádio Jovem Pan, 109, 100,9 MHz, é a frequência portadora, tá certo? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou alterar a frequência, então ela vai alterar em torno do 100,9, então vai ser um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Quando eu tenho aqui um sinal positivo, ele aumenta um pouquinho a frequência. Quando eu tenho um sinal negativo, eu diminuo um pouco a frequência. Então, a frequência varia, tá? Então, aqui varia a frequência, o sinal FM, e no sinal AM eu vario a amplitude, tá certo? E o PM, a modulação por fase, é uma combinação das duas, tá certo? Então, vamos ver aqui o exemplo, aqui, vamos ver se eu tenho aqui para frente. Então, aqui, ó, eu tenho o sinal, tá certo? Então, conforme o sinal, eu tenho o meu sinal que eu quero carregar, então eu vou ter uma variação da amplitude, e no caso do FM eu vou ter uma variação de frequência. Tá ok? Então vamos lá. Então, pessoal, a modulação por fase é uma combinação das duas, tá? Então, eu tenho o sinal aqui da portadora e eu tenho o sinal de voz, tá certo? Então, eu vou montando meu sinal com uma soma, tá certo? De uma frequência com a outra, tá certo? Então, tá certo? Mas esse aqui é menos usado. Vamos lá. O que é a multiplexação? É a possibilidade de eu usar mais de um sinal através do mesmo meio, tá certo? Então, quando eu multiplexo um canal, multiplexo um meio, eu estou, na realidade, colocando mais de um sinal ou de uma informação no meio, tá certo? Então, eu tenho um meio lá disponível, tá certo? Então, eu vou alterar aí eu vou colocar mais de um sinal através desse meio. Então, as técnicas aí utilizadas na multiplexação, a gente chama de TDM, que é a multiplexação por divisão do tempo, tá certo? Então, de tempos em tempos, eu vou colocando os sinais dos canais e eu tenho a multiplexação por divisão de frequência. Na verdade, cada espaço, tá, de frequência, eu vou ter um canal, tá certo? São técnicas diferentes, tá certo? Que vão possibilitar eu transmitir mais de um sinal através do mesmo meio. Tá? Isso é a multiplexação. Então, vamos ver o primeiro aqui, tá certo? A multiplexação por divisão do tempo. É o método pelo qual o canal é alocado para diferentes sinais, um por vez. Essa alocação pode ser síncrona ou assíncrona. Então, no TDM, síncrono, o tempo de transmissão é dividido em partes iguais. É a mesma coisa que eu falasse, ó, fala fulano A,
5 segundos. Depois o fulano B fala 5 segundos e o fulano C. Tá? Então, no mesmo meio falam 3 pessoas. E eu vou repetindo isso. Ó, fala 5 segundos o A, 5 B, 5 C. Então, eu faço uma divisão no tempo, lógico, com um tempo muito menor que isso, né? Com isso, eu através de um meio só, eu tenho vários canais de comunicação. Tá certo? No TDM assíncrono, o tempo é colocado dinamicamente em fatias de acordo com a demanda dos terminais. Né? Então, no TDM assíncrono, na realidade, é assim. Aqui eu tenho um tempo reservado, né? Eu tenho um tempo reservado, né? E... Só um minutinho, pessoal. Então, como eu estava falando para vocês, no TDM síncrono, nem que eu não tenha a informação, eu tenho aquele espaço reservado para aquele canal, tá certo? No assíncrono, ele, na realidade, ele faz uma alocação, né, desses canais aí. Se não estiver usando, ele coloca outro canal aí, tá certo? Mas aí ele vai ter que conter um cabeçalho para dizer qual a informação ele tá mandando, tá certo? Vamos ver, acho que na figura que fica mais fácil. Então, o TDM é assim, né, pessoal? Eu tenho a frequência, tá certo? Então, eu tenho o sinal 1, né? Uso toda a frequência, falo o sinal 1. Aí depois eu dou mais um tempo, ponho o sinal 2. Aqui é o sinal canal 3, tá? O sinal 3. Então, eu pego uma frequência inteira e só divido no tempo, tá certo? Falo 1 primeiro, usando toda a faixa de frequência. Falo 2, usando toda a faixa, e depois falo 3. Se eu tiver 3 canais, aí depois falo 1 de novo, depois o 2, depois o 3. Né? E assim por diante, vai seguindo as informações na sequência. A informação, na realidade, ela quando é multiplexação, ela pode dizer, picada, né? Ela vai por partes. Então, aqui, eu vou ter o outro método, o segundo método, que é a multiplexação por divisão da frequência, tá certo? Então, eu vou pegar toda aquela frequência lá, a banda passante lá, certo? E vou dividir em subcanais, tá certo? Então, em vez de eu falar com uma banda grande, eu falo com uma banda menor e vários canais falam simultaneamente. Então, se eu for usar aqui, por exemplo, 2 MHz aqui, tá certo? Então, se eu tiver 4 canais, eu vou ter 500 kHz para cada canal. Então, eu vou ter 4 canais, então eu vou ter uma frequência, uma banda menor, então eu vou ter menos informações aqui, tá certo? Tá certo, pessoal? Então, deixa eu fazer um desenho comparativo. Então, se eu comparar, professor, qual que é melhor, o FDM ou o TDM? Na verdade, se você usar a mesma banda, né? A mesma banda passante, tanto faz se eu usar, por exemplo, aqui, né, no FDM, eu usar um canal pequeno, né? E simultâneo, por exemplo, o canal azul, verde, amarelo e cor-de-rosa, certo? Eu vou usar uma faixa pequena e todos ao mesmo tempo. E aqui eu vou usar uma faixa inteira, só que de um canal por vez, tá certo? Então, essa vamos a sequência verde, azul, verde, amarelo, cor-de-rosa. Azul, verde, amarelo, cor-de-rosa. Então, aqui são as formas, tá certo? As duas formas, duas maneiras que eu tenho de transmitir a informação multiplexada, tá certo? Vou ter 4 usuários, tá certo? Então, é uma maneira e outra de eu transmitir a informação. Se eu pegar esse azul que está em pé aqui, esses vários azuis aqui, e vamos dizer assim, deitar eles aqui, vai ser a mesma quantidade de informação dessa informação aqui, tá certo? Então, esse aqui vai simultânea, tá certo? Uma quantidade menor, e aqui vai uma quantidade maior, só que espaçada no tempo. Esse que são o FDM, né? Multiplexação por divisão de frequência, multiplexação por divisão do tempo. Tá ok?
Então, as técnicas aí, tem algumas técnicas de transmissão, né, que estão diretamente relacionadas com a multiplexação. Tá? É só para a gente conhecer os nomes aqui. Um que a gente chama de baseband, que ele vai usar o TDM, tá certo? E o broadband, que ele vai usar o FDM, certo? Então, broadband, tá? O banda base e o banda larga aí, certo? Um vai usar o TDM e o outro vai usar o FDM, tá certo? Então, aqui na oscilação em banda base, o sinal é simplesmente colocado na rede sem qualquer tipo de modulação, aparecendo diretamente, né, empregando multiplexação por divisão de tempo. Assim, toda a banda é utilizada para transmitir os dados. Então, usa o TDM, aquele modo que a gente viu. E o banda larga, ele vai ter os vários canais aí, né, para estar transmitindo os canais aí. Vai ter faixas de frequência, né, divididas, para transmitir os mesmos canais aí. Então, pessoal, a gente está falando de transmissão. Agora a gente vai falar um pouquinho de comutação. Comutação, que nada mais é do que chaveamento, tá? Então, vamos dizer assim, é como eu vou interligar, né, essas informações através do meio. Então, a função da comutação, também conhecida por chaveamento, refere-se à alocação dos recursos para a transmissão dos diversos dispositivos aí conectados a ela. Tá certo? Então, a gente vai ter três técnicas aí de comutação. A de circuitos, a de mensagens e a de pacotes. Lógico, que vai interessar para a gente a de pacotes, tá certo? Que é o formato da internet. Mas a gente vai ver aqui rapidamente a comutação de circuitos, tá certo? Então, pessoal, aqui a comutação por circuitos, na realidade, ele é feita assim: eu tenho um caminho dedicado entre os dois pontos da rede. O caminho é construído durante o estabelecimento da conexão. Nada mais é que é a rede fixa, tá? A rede fixa de telefonia. Então, eu reservo aí o circuito, depois eu tenho a comunicação. Então, tem três fases aí da comutação por circuito: estabelecimento do circuito, a transferência da informação e a finalização da conexão do circuito. Tá certo? Então, ela funciona assim. Na realidade, eu tenho o remetente e o destinatário. Então, eu tenho uma rede. Na realidade, quando, por exemplo, aqui uma pessoa faz uma ligação através da rede fixa, essa rede fixa vai ter esse módulo de comutação vai fazer o quê? A ligação. Ele falou, olha, esse número não me pertence. Pertence, eu tenho uma ligação aqui, uma tabela de informações que ele manda para o próximo nó. Certo? Esse próximo nó pode ser uma central telefônica, outra central. Essa central fala, olha, esse número não é meu, mas eu tenho um apontamento que ele pode ser esse outro nó aqui. Então, inclusive, eu tenho diversos caminhos, não necessariamente um caminho só, certo? Então, eu posso ir por aqui ou por aqui, certo? Esse nó, tá? Ou esse nó que chega a informação, ele fala, opa, essa informação também não pertence a mim. Ele vai ter uma tabela de informação, que ele falou, olha, eu tenho um meio aqui que eu chego no destino. Então, o destino falou, opa, esse é meu. Manda a informação aqui pro meio, tá? Pro destinatário. Então, o destinatário falou, opa, atendeu. Vamos dizer assim, que seja uma ligação telefônica. Atendeu. Então, eu reservo todo esse meio aqui, tá? Por exemplo, esse meio aqui é reservado para comunicação. Então, eu tenho a transferência da informação, tá certo? Então, quando um dos pontos desliga, aí é desfeita essa conexão aqui. Então, é feita uma conexão, né, virtual aí, né, lógica, uma conexão lógica, que liga esses meios de transmissão, temporariamente. Tá certo? Então, ela reserva o meio aí. Eu estou transmitindo ou não a informação, enquanto estiver reservado, tá certo? Essa é a comutação por circuito. Já a comutação por mensagem, não é necessário estabelecimento de um caminho dedicado. Então, eu não preciso ter essa chamada de informação, tá certo? Quando um ponto a estação deseja transmitir, ele monta a mensagem, adiciona o endereço do destinatário e envia para o próximo nó da rede, tá certo? Utilizando apenas um canal. A mensagem sai do remetente, é armazenada no nó, primeiro nó, e depois retransmitida para o próximo. Então, esse processo vai ser feito até que chegue ao destinatário.
Então, ele armazena e manda. Então, é store forward, tá? Ele armazena a informação no próximo ponto, depois transmite. Tá? A comutação por mensagem não impõe limites no tamanho do bloco a ser transmitido. Então, por exemplo, eu tenho aqui, tá? A origem, tá? Você manda uma mensagem para o seu destinatário lá. Vamos dizer um short message. Então, esse sai do seu equipamento e vai para o próximo nó. Então, o próximo nó fala, opa, não tem o usuário aqui, que eu não tenho o destino, certo? Então, eu tenho um cabeçalho e uma mensagem. Só que ele tem um caminho, que ele tem um próximo nó de destino. Ele manda o próximo nó, tá certo? Ele armazena a informação aqui, apaga essa informação aqui de trás, certo? E vai para o próximo nó, até chegar ao destinatário. Chegou ao destinatário, tem a última informação, ele manda para o destinatário, tá certo? E apaga a informação aqui. Tá certo? Então, essa é a comutação por mensagem. Tá certo? Então, por último, é a comutação por pacotes, tá? O nome já até fala, né? Os pacotes são, na realidade, fragmentos das informações em unidades menores, denominados pacotes. Então, por exemplo, você tem um arquivo lá de 2 GB para ser transmitido na rede. Ele não é transmitido a informação inteira. Na realidade, ele vai receber, o protocolo vai fazer isso, né? Vai separar essa informação e vai, né, recortar essa informação em vários pedaços, né? Que são os pacotes. E vai começar a transmitir essas informações, esses pedaços, esses pacotes. Então, os pacotes formam uma mensagem, podendo ser transmitidos simultaneamente pela rede por diferentes caminhos. Tá certo? Sua vantagem está que a banda passante pode ser aproveitada por um número maior de usuários em um determinado tempo. Tá certo? Então, vamos ver a figura aqui. Então, eu tenho uma informação. Vamos ver aqui, fica mais fácil aqui. Então, eu tenho uma informação, tá certo? Então, ela é dividida em vários pedaços, vários pacotes. Então, a rede, eu mando a informação, né? Através da rede. Então, a própria rede, né? Lógico, ela vai ter uma programação dos roteadores, suítes roteadores ali, que ele vai administrar esses pacotes. Então, onde tiver o meio mais livre, tá? E ele tiver ligação, ele pode mandar um pacote por um caminho, tá certo? Um pacote por outro. Então, eu tenho a informação inteira, ela é dividida entre N pacotes aí, e eles são jogados na rede, distribuídos. Então, ele vai por vários caminhos. Então, o pacote 1 pode ir por aqui, o 2 pode vir por aqui, o 2 vem por aqui, o 3 por aqui, até determinar a chegada dos pacotes. Então, o protocolo, quando chega aqui, ele faz esse controle e ele vai remontando essa informação. Ele vai pegar o pacote 1, juntar com 2, juntar com 3, tá? Até montar o seu arquivo final aí. Tá ok? Então, essa é a parte da comutação por pacotes aí. Depois a gente vai entrar em mais detalhes aí, como é que funciona, como é que não funciona, mas assim, a ideia geral da comutação por pacote é isso aí. Então, aqui a gente só tem um comparativo, né? A gente tem um quadro comparativo da computação por circuito, mensagem e pacote. Então, aqui precisa da configuração, né? A configuração das chamadas, aqui é obrigatória, aqui não é necessária e não necessária. Por quê? Os próprios roteadores que vão determinar, né? Os próprios elementos de rede que vão determinar o caminho. Certo? Caminho físico dedicado, aqui precisa e aqui não. Tá certo? Cada pacote segue a mesma rota? Com comutação por circuitos, por mensagem sim, e por pacotes não. Os pacotes chegam em ordem? Por computação por circuitos e mensagem sim. Por computação por pacotes não. Pode chegar, o pacote 2 pode chegar antes do pacote 1, depois ele é remontado na ordem certa. Tá certo? Uma falha no switch, que na parte de computação é fatal? Sim. Tá certo? Na computação por mensagem também, e na pacotes não necessariamente, porque eu vou ter vários caminhos aí. Largura de banda é fixa, tá? A largura de banda que a gente falou. Aqui é fixa entre os nós e aqui é dinâmica, tá certo? Inclusive vai ter prioridades aí dentro da rede, com maior capacidade ou menor capacidade aí, tá certo? Momento de possível congestionamento durante a configuração, né? Durante você fazer a ligação. Aqui em todas as mensagens e aqui pode ter em todos os pacotes.
Largura de banda potencialmente desperdiçada. Aqui sim, né? Porque o que acontece? Se eu tiver o meio ligado e não tiver transmitindo nada, eu estou desperdiçando a banda. E aqui não. Se eu não tiver transmitido de, sei lá, de um usuário, eu vou transmitindo de outros. Então, aqui o meio é muito mais compartilhado, computação por pacotes. E a do circuito é dedicada, certo? Aqui não armazena, tá certo? Aqui vai armazenar e aqui armazenar nos elementos de comutação intermediária a informação, tá certo? Transparência aqui sim, e aqui não, nos dois casos aqui. A tarifação aqui é por minuto, que é por tempo, né? O tempo de conexão da linha, aqui é por mensagem, e aqui é pela quantidade de informações, certo? Pessoal, qualquer dúvida, vocês interrompem e perguntem aí, senão a gente vou tocando para frente aí. Então, aí a gente vai ter modos de transmissão, tá certo? Então, a gente vai falar de vários assuntos relacionados à transmissão. Então, a gente vai ter transmissão duas maneiras básicas, que vai ser assíncrona e assíncrona, tá certo? Então, normalmente, a assíncrona, eu vou ter o receptor deve estar pronto para receber os dados, né? Sem aviso prévio do transmissor, certo? Isso faz com que as linhas fiquem ociosas até receber o conjunto de bits, certo? Que vão ter que indicar o início da transmissão, né? E no final também é indicado um outro conjunto de bits indicando a finalização. Então, na transmissão assíncrona, eu vou ter um indicador dizendo, ó, começou a transmissão, transmitir os dados e outro para encerrar, tá certo? A transmissão síncrona, né? Ela é necessário, né? Uma troca de bits, tá? Entre transmissor e receptor com o intuito de sincronizar, tá certo? Então, por exemplo, eles trocam informações pré-determinadas, né? E depois é feita a transmissão. Então, essas informações aí são a taxa de transmissão, tamanho, tá certo? Dos dados aí. Tá ok? Então, a comunicação serial, né? Os bits são colocados em uma fila, um após o outro, em sequência, certo? E transmitidos através de um único canal, sem necessidade de sincronização. Por não haver sincronização, vai ser necessário, né, o receptor é indicado quando é iniciado e quando é concluído. Então, eu vou ter, na realidade, um start bit, tá certo? Vou ter um bit aqui para dizer que iniciou a comunicação, tá certo? Ou vou ter um ou dois stop bits, tá certo? Um ou dois stop bits. Então, vou ter os dados, né? Um bit indicando que vai começar a transmissão, tá certo? Eu vou ter os dados que vão ser transmitidos e eu vou ter um ou dois bits dizendo que terminou a transmissão. Por exemplo, se eu tiver necessidade de transmitir o caractere A, né, no código S, que vai ser representado por esse binário, a paridade a gente vai ver que é um check, uma verificação, para ver se o dado tá correto, né? Então, eu vou ter um exemplo de uma transmissão. Então, eu vou ter um start bit, eu vou ter as informações, eu vou ter uma paridade, que seria uma verificação desses bits aí, depois eu vou falar para você a paridade, tá certo? Então, esse é o modo serial. O modo paralelo, na realidade, os dados vão ter que ser sincronizados. Então, eu tenho, no caso, um byte, né? 8 bits transmitidos de uma vez só. Então, eu vou ter uma sincronização prévia, tá certo? E eu vou ter a transmissão paralela desses 8 bits de uma vez, tá certo? Então, eles vão ocorrer simultaneamente. Tá? Outra transmissão serial é sequenciada e a transmissão em paralelo ela vai ser simultânea. Então, vamos falar um pouco das fontes de distorção de sinal, tá certo? Então, todo sinal transmitido, ele
que ele se propaga no meio, ele está sujeito a sofrer alguma perturbação, tá certo? Que pode modificar, né, de forma irreparável o sinal. Então, ele pode mexer na frequência, na fase ou na amplitude, tá certo? Tornando-se inteligível para o receptor. Essas perturbações aí podem ser causadas por fatores aí de origem interna, né, ou externa. Então, vamos ver alguns tipos aí de fontes de distorção. Então, o primeiro, tá certo, é o ruído térmico, que é o provocado pela própria condução, né, da corrente elétrica no fio, tá certo? Ele é distribuído uniformemente, todas as frequências de espectro, certo? Também chamado de ruído branco. Sua intensidade é notada em função da temperatura. Então, ruído térmico, né? O fio, através da condução da corrente elétrica, eu vou ter vou ter um efeito aí, né? Do aquecimento e como se diz, eu vou ter uma perda aí, né? Uma perda do sinal. Vou ter o ruído de intermodulação. Ele aparece quando estamos transmitindo um canal multiplexado, tá certo? Por frequência, e pode causar a produção de sinais em uma faixa que poderão perturbar outro canal na mesma faixa. Então, eu posso ter, vamos dizer assim, um vizinho, vamos dizer assim, uma faixa vizinha, interferindo na outra, tá certo? Um canal vizinho interferindo em outro canal, tá certo? Esse mau funcionamento acontece por causa de defeitos aí de componentes do sistema, ou de sinais com potência muito alta. Então, o sinal sendo muito forte, ele pode atrapalhar o seu canal vizinho, tá? Então, isso é conhecido como ruído de intermodulação. Eu vou ter o ruído crosstalk, que é o famoso linha cruzada, tá certo? Que na realidade eu vou ter uma corrente induzida de um par trançado em outro. Então, você sabe que a transmissão de corrente já vai gerar um campo magnético que vai induzir a corrente no outro fio. Então, esse ruído de crosstalk é o famoso linha cruzada, aí, tá certo? Provocada por interferência em condutores próximos, né, que um acaba induzindo o outro, né? E eu vou ter o ruído impulsivo, né, que são ruídos aí que têm magnitudes, características previsíveis, né? Por exemplo, distúrbios elétricos externos, falha em equipamentos, tá certo? Então, esse ruído, né, é um pulso que pode atrapalhar a transmissão do sinal, tá certo? Em geral, é um pouco danoso as transmissões analógicas, mas é a maior causa de erros nas transmissões digitais aí. Ele não é contínuo, tá? Ele é um pulso irregular. Pode ser, por exemplo, a partida de um motor lá que gera um grande campo magnético no cabo lá, um cabo que não esteja com um bom isolamento, tá? Então, esse é um exemplo de um ruído impulsivo, tá? Uma descarga elétrica ou qualquer coisa, um capacitor aberto no circuito, né? Então, ele pode ter várias. Então, né, eu tenho o sinal transmitido, né, o sinal transmitido de A para B aqui, né? Então, eu vou ter vários tipos de perda, né? O ruído térmico, o impulsivo e a interferência eletromagnética. Então, eu emito um sinal, né? E ele chega todo distorcido aqui, né? Todo distorcido. Então, conforme essa distorção, ele pode conseguir ser interpretado como um ou não, tá certo? Se ele não tiver a largura e amplitude necessária aqui, principalmente, ele não vai ser reconhecido como um, tá certo? Um sinal ele sai com essa qualidade e chega no destino aqui. Então, uma outra fonte também de perda seria a atenuação, né? Na realidade, a perda de potência do sinal. Então, o sinal, a potência do sinal atenua conforme a distância em qualquer meio físico, inclusive na fibra, tá?
fibra é muito menor, mas ela também tem uma atenuação. O cabo metálico ele vai ter uma atenuação bem maior, né? Então, na realidade, a amplitude do sinal, você vê que o sinal ele vai diminuindo, tá? Então, por isso, numa transmissão aí a longa distância, eu vou ter que ter vários repetidores, tá certo? Esses repetidores vão fazer tanto a função de amplificar o sinal, né? Vão ser realimentados, vão amplificar esse sinal transmitido. Eu tenho a distorção, na realidade, né? Distorção ela consiste na alteração na forma de onda, tá certo? Então, além da atenuação, eu tenho a distorção, que ela vai mudar o formato da onda, tá ok? Eu vou ter os ecos, né? O eco nada mais é que eu tenho um eco acústico e o eco híbrido, né? O eco acústico é devido aí ao casamento de impedância, né? Toda vez que há uma mudança de impedância, né? Eu vou ter uma linha, os sinais vão ser refletidos, né? E voltarão por essa linha, podendo romper os sinais que estão sendo transmitidos, certo? Então, quando não tem um casamento aí de impedância por exemplo, de um cabo, um cabeamento com o outro, né? Ou de um equipamento com o outro, eu tenho esse eco aí, tá certo? Acaba refletindo o sinal, e esse sinal está sendo transmitido, uma parte dele, né, da energia dele bate e volta. E isso aí vai atrapalhar o sinal que está sendo transmitido. Tá certo? Então aí a gente tem, para verificar que a informação está sendo transmitida, né, que ela está chegando corretamente, eu tenho eu vou falar para vocês de duas técnicas, tá, as mais básicas, né? Técnicas de detecção de erro. Então, durante a transmissão da informação, tá certo? Eu vou colocar informações adicionais que vão me garantir, certo? Que essa informação vai chegar de acordo, tá certo? Então, a maneira usual de detectar essa alteração de bits, né, de informação, consiste na adição de bits de redundância da mensagem. Então, vai ser essas informações. Então, esses bits são computados pelo transmissor. Então, o transmissor ele pega os bits lá, vai fazer um cálculo, né, e vai inserir através de um algoritmo. Então, vou ter um circuito elétrico, tá, um circuito ou via software ou hardware, que vai inserir junto com os bits originais a serem transmitidos. Tá certo? Ao computar esses bits, o transmissor acrescenta essa informação e transmite. Então, quando o receptor, né, o quadro é recebido, ele vai separar a informação dessa verificagem, tá certo? E vai recompor, vai fazer o cálculo utilizado, tá certo? Com esses bits de redundância, vai compará-lo, tá certo? Com os bits recebidos no quadro. Então, eu tenho dois métodos aí, tá? Os dois métodos, as técnicas conhecidas, é o paridade, que é o mais simples, tá certo? E o CRC, que seriam os códigos de redundância cíclica, tá certo? Então, o teste de paridade, na realidade, ele conta a quantidade de bits, conta a quantidade de uns, né? Sempre par, tá? Para paridade par, ou ímpar para paridade ímpar. Então, eu vou ter dois tipos de paridade, tá certo? Então, o receptor vai fazer o quê? Ele vai contar a quantidade de uns, tá certo? Se for par, quando for paridade par, ele põe o zero, tá certo? Quando for paridade ímpar, ele põe 1, tá certo? Então, o receptor vai examinar esse caractere recebido, né? E sempre que encontrar o número de bits, ele fará a soma no final. Vamos ver aqui o exemplo aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui para paridade par, aqui, então eu vou contar a quantidade de uns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, na paridade par, eu vou colocar 0 quando for par. Então, o que aconteceu? Eu coloquei 1 porque ele tem um número, a paridade par, ele tem um número ímpar. Então, eu coloco 1. Tá certo? Se eu pegar esses mesmos bits aqui na paridade ímpar, eu contar aqui, né? Vou contar aqui 1, 2, 3, 9, tá? Aí eu coloco o valor 0. Então, eu transmito essa informação.
O equipamento que receber essa informação, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar os dados e vai verificar a paridade. Ele vai recalcular os dados. Tá certo? Então, se tiver um número diferente, ele fala, opa, deu erro, tem uma informação errada. Retransmite essa informação. Então, ele tem essa capacidade aí. Tá certo? Vai ter um algoritmo, né, vai fazer esse cálculo da informação. Tá? O dado vai ser transmitido e depois vai ser verificado. Então aqui a gente só tem um exemplo aqui, né, das paridades, par ou ímpar, né, ele conta a quantidade, né, na paridade par ele conta a quantidade de 1, sempre ele conta a quantidade de uns, tá certo? Se for paridade par, tá, ele põe 0. Se for ímpar, na paridade par, se for ímpar ele põe 1, tá? Se for par ele põe 0. E na paridade ímpar é o inverso, tá? Então aqui tem um exemplo para vocês aí. E por último, pessoal, que na realidade assim, isso aí é mais para quem... eu só quero dizer que é o seguinte, na realidade o CRC, ele vai pegar um quadro de bits, tá certo? E vai fazer um cálculo matemático com isso, certo? Ele vai usar como um polinômio e vai somar os itens, né? Vai somar um com o quarto item, com o quinto bit, com o sétimo. Ele vai fazer uma aritmética e vai mandar junto com os dados aí, tá certo? Na verdade é uma forma mais complexa, usa mais hardware, mas ele tem uma garantia melhor, certo? Isso aí é mais para o pessoal de ciência da computação que vai entrar no detalhe, o que é o CRC, para a gente sabendo que é um código de verificação cíclica, tá certo? Que vai fazer o cálculo aí dos dados, dos bits transmitidos, tá certo? Então aqui é a explicação. Então ele vê a quantidade de bits, faz esse cálculo e manda um conjunto de bits aqui, tá certo? Então a gente tem vários tipos, o CRC16, CRC32, né? E aí tem uma padronização para fazer essa geração de bits aí, tá certo? Isso daí é mais para verificação vamos dizer assim, que a informação foi transmitida com integridade, tá certo? Então, em resumo, é isso, tá, pessoal? Então, a gente falou um pouco aí do hardware, um pouco de princípios de comunicação, tá? Eu sei que essa primeira aula é um pouco longa, tá certo? E